A igreja, ela detém esta mensagem de salvação, ela é a responsável pela proclamação deste evangelho. E este evangelho, ele não deve ser detido, ele não deve ser retido por fronteiras, ele não deve ser limitado pela nossa cultura, mas nós vamos aprender que, pela palavra de Deus, a missão, a proclamação do evangelho, ela precisa ultrapassar fronteiras e alcançar o maior número de vidas para o reino de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje vamos estudar então o tema da lição de número 2, que presencialmente estudaremos na data do dia 8 de outubro de 2023, próximo domingo. Lição 2, então, traz o tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nosso texto áureo está baseado em Gênesis, capítulo 17, versículo 4, que diz o seguinte: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E a nossa verdade prática, ela nos diz o seguinte, que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Meus irmãos, hoje nós vamos então aprender nesses aspectos sobre a origem, a missão transcultural, tendo como a origem, como a base na natureza de Deus. Vamos perceber que os aspectos da natureza de Deus nos indicam que sim, Deus é um Deus de missão, é um Deus de missões e ele operou, ele trabalhou, ele influenciou este trabalho de missão já desde os primórdios e nós vamos aprender aqui baseado na história de Abraão. A nossa leitura em classe ela está baseada em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 e também em Gênesis capítulo 17, versículo de 1 a 8. A nossa introdução diz que a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. E o tema central da nossa lição hoje é a respeito da palavra-chave transcultural. Irmão Jair, um tema que vai trazer, então, uma luz para nós entendermos a respeito de onde se baseia, já desde os primórdios, a missão que compreende a igreja hoje. O tema fala da missão transcultural, tendo a origem como a natureza de Deus. Muito bem. Então, a palavra transcultural, ela tem um significado, ela traz um sentido de ir além da cultura local, no caso. Então, a gente pode contrapor com intercultural, que é dentro da cultura. Então, o evangelho ser levado para todas as culturas, rompendo barreiras, rompendo culturas de povos, civilizações e, manifestando a interação com os grupos étnicos, com diferentes aspectos da vida das pessoas. Nós podemos ver também que a questão transcultural ela vai nos levar além das nossas fronteiras, não necessariamente para outro continente, mas também assim para outra cultura, muitas vezes até mesmo dentro do nosso país, que nós temos uma cultura qualificada aqui no Rio Grande do Sul, outra cultura no Amazonas, diferente, outra no Nordeste, e aí levar essas missões para regiões em que o Evangelho ainda não foi apresentado. E para isso nós vamos estudar que Deus escolheu uma família, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Estamos falando isso de Abraão, do chamado de Abraão, da nação de Israel e da manifestação da pessoa de Jesus Cristo e a colocação da missão de transcultural para a igreja de Jesus executar. Nós vamos contemplar então essa natureza missionária de Deus com caráter no amor de Deus e com base na prática de toda a prática missionária dos crentes. Muito bem. Nós vamos ver então hoje, nesta lição, que
Nós já estudamos na lição passada, na primeira lição que introduzimos ao tema desse trimestre, a respeito da grande comissão de Jesus aos seus discípulos, consequentemente à sua igreja. Mas nós vamos perceber então que o tema da missão relacionada a alcançar os povos, alcançar as nações, alcançar outras etnias, elas não estão apenas contidas nas palavras de Jesus. Nós vamos perceber claramente que a Bíblia permeia, demonstra esse fato do interesse de Deus em alcançar outros povos, outras nações ou outras etnias, e aí nós vamos aprender, conforme o nosso irmão Jair já comentou, a respeito desta chamada que Deus faz a Abraão e a sua família para que através da sua descendência mais outros povos pudessem ser alcançados. Tendo em vista, irmão Jair, de que quando Adão peca e a sua descendência, a humanidade aumenta, houve aquela falta de referência de um povo que se identificasse com Deus, né? Houve idolatria, houve um desvio de adoração a Deus, e Deus eventualmente encontrava aqueles ainda que eles ainda se permaneciam justos e serviam a Deus. Deus encontrou Noé, Deus encontrou Enoque, Deus vai encontrar Abraão em meio a uma terra de idolatria, de paganismo, mas Deus vai encontrar um homem lá que tinha no seu coração esse despertamento pela existência desse Deus verdadeiro que criou os céus, que criou a terra. Mas Deus, tendo essas pessoas que ele encontrou, ele precisava formatar um modo de alcançar de forma mais abrangente aos demais povos. E aí Deus vai fazer então esse pacto com Abraão, conforme nós vamos ver aqui. Então nós vamos perceber que missões, elas não estão exclusivamente nas palavras de Jesus. Se nós fôssemos, se não tivesse a grande comissão dada por Jesus aos seus discípulos, alguém poderia dizer: não seria necessário fazer missão. Não, nós vamos aprender nessa lição de hoje que, a exemplo da natureza de Deus, sim, Deus deseja alcançar os povos, alcançar as nações através das pessoas das quais ele quer usar. Bom, Jair, ponto de número 1, essa lição de hoje ela é dividida em 3 pontos, em 3 tópicos, melhor dizendo. Tópico 1 vai tratar a natureza missionária de Deus, trazendo o ponto 1, natureza missionária de Deus. Ponto 2, a missão como atividade de Deus. Ponto 3, o nosso modelo missionário. E aí no tópico 2 vamos abordar sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção, trazendo 3 pontos, que é o amor de Deus, a redenção no Antigo Testamento e a redenção no Novo Testamento. Tópico 3 vai trazer a visão bíblica do caráter transcultural da missão, que é um Deus missionário no ponto 1. No ponto 2, a escolha de Israel e sua missão. E no ponto 3, a escolha da igreja. Vamos perceber que Deus vem coordenando tudo para que o seu propósito de alcançar povos, de alcançar nações para servi-lo e honrar o seu nome, ele vem fazendo já desde o princípio. Bom, Jair, o que nós podemos comentar a respeito desse tópico de número 1? Toda a forma de que nós conhecemos de Deus e que Deus se põe a conhecer é através da palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela traz uma revelação progressiva, tanto da pessoa de Deus, quanto da vontade de Deus, dos planos de Deus, tudo que nós podemos conhecer de Deus, ele vem nessa revelação progressiva. É claro que antes de Deus chamar Abraão, antes de chamar a nação de Israel, aonde Deus vai estabelecer para essa nação uma missão de receber a palavra de Deus, escrever, manter e fazer ela chegar até os nossos dias. E nós, como igreja, nossa missão é traduzir essa palavra para todas as línguas faladas no mundo e desenvolver o evangelho.
apresentar o evangelho. Mas o que eu quero dizer é que nessa revelação progressiva de Deus, antes da palavra de Deus, Deus se revela pela natureza. Deus se revela através da consciência para cada ser humano. E na palavra de Deus nós vemos já desde no livro de Gênesis os primeiros 11 capítulos em que Deus ele se manifesta para toda a humanidade. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Deus trata de toda a humanidade. E a partir do capítulo 12, então, no verso 1, então, Deus vai chamar uma família, ele vai fazer o chamado de Abraão lá, e aí ele vai mostrar a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Ele destaca esse homem. Ele pega um homem lá do meio da idolatria, do meio do paganismo, e diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Abraão recebe uma ordem de Deus e um chamado de Deus e para ir para um lugar que ele não conhecia. Um lugar, e essa ordem veio junto com ela uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, ela diz respeito a uma bênção espiritual para toda a humanidade, por meio da descendência de Abraão. E o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, a descendência legítima de Abraão, conforme Gálatas no capítulo 3 e verso 16. Então, a partir dessa família, Deus providenciou a salvação para o mundo todo, para todas as pessoas. Por isso, nós, com toda certeza, podemos afirmar que a origem das missões transculturais, as missões que vão além de nossas culturas, elas estão intrinsecamente relacionadas com a natureza missionária de Deus. Então, a natureza de Deus ela é revelada através da palavra, e aqui nós vemos a natureza missionária de Deus na pessoa, no chamado de Abraão, e de onde vem a descendência, de onde vem a genealogia de Jesus Cristo, que chega até nós como Senhor e Salvador. E nós temos também a missão, dentro da natureza missionária de Deus, ela é como uma atividade de Deus. Como é que Deus trabalha? Para nós conhecer essa missão como atividade, é preciso voltar à revelação especial de Deus, que Deus fez na sua própria palavra. Nós vamos ver no capítulo 17 de Gênesis, que nos mostra que Deus, o soberano e excelso, são características que Deus mostra da sua personalidade, características da sua pessoa, um Deus soberano, excelso, que se relaciona com o ser humano e limitado. Como nós falamos, a palavra ela revela um Deus transcendente, que ele está acima da sua criação, ele está coordenando toda a sua criação, está acima do espaço, acima do universo, acima de todas as coisas criadas. Mas ele é um Deus imanente, um Deus que se relaciona com o ser humano, mesmo o ser humano sendo limitado. E por que Deus faz isso? Porque ele escolheu assim. Dentro da sua soberania, ele escolheu assim. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que nesse momento ele troca o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a aliança que transcenderia o cumprimento geográfico da promessa. Abraão, saindo da sua terra, iria ser abençoar todas as nações da terra. Aqui fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo é o maior protagonista de todas as atividades missionárias. Deus age no mundo por meio da sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Nós vemos a queda, que o irmão Alex falou, a queda de Adão e Eva, e como o ser humano se afastou de Deus devido ao pecado, mas em Jesus Cristo, Deus aprove a Deus enviar Jesus Cristo para que ele morresse por nós, e essa comunhão fosse restabelecida, e o próprio Deus teve essa iniciativa de reconciliar aquele que estava caído com ele mesmo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. E vamos ver então um pouquinho mais sobre esse modelo missionário. Esse modelo não se fundamenta em figuras ilustres,
em figuras da história, nem projetos contemporâneos de evangelização com pessoas com efeitos notáveis. Certamente, alguns modelos de hoje merecem atenção, mas a visão missionária, na aplicação dessas missões transculturais, o maior modelo é aquele que Deus estabeleceu na sua palavra. Ele separou um homem, ele separou um povo e o próprio Deus. Eu gosto de citar, irmão Alex, que Deus é o primeiro missionário, porque na palavra dele, ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Veja a palavra enviar. Enviar é fazer missão. Jesus veio para fazer uma missão. A missão dele, quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Vimos aí então a exposição do nosso tópico 1, a natureza missionária de Deus. Vimos aí que Deus, ele vai agir, vai se manifestar para que ele possa restaurar aquilo que havia sido perdido, que é da criatura exaltar ao Criador, a criatura voltar a servir a Deus para louvor e da sua glória. Nós vamos observar que a salvação, ela, apesar de ela alcançar o bem-estar do ser humano, livrar o ser humano de um juízo e de uma condenação eterna, ela está relacionada, irmão Jair, a respeito da restauração desta glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre isso na sua carta aos Efésios, quando ele vai mencionar a respeito da salvação. Ele vai utilizar diversas vezes a expressão sobre a glória de Deus. E nós vamos perceber então com isso que o movimento de Deus é de restaurar, de levar a possibilidade dos homens novamente se voltarem para Deus. E aí Deus vai movimentar aqui em direção a esta família, por onde ele traria então esse caminho. E aí a gente vai estudar ainda na lição posterior, na lição 3, a respeito especificamente da nação de Israel e a sua missão de levar essa mensagem da salvação, de influenciar as nações, apesar que a missão de Israel seria diferente da igreja, porque Israel seria uma referência e as nações viriam até eles para glorificar a Deus. E a igreja já tem a responsabilidade de ir, conforme a gente percebe lá em Atos dos Apóstolos, o formato de missão, inclusive da grande comissão, ela é de forma centrífuga, é ir até as pessoas, até os povos, para que esses possam ser restaurados à adoração a Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer que tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus. Então nós percebemos que a natureza missionária de Deus é condicionar, é agir, é se tornar um modelo para que a sua criatura, a Israel, a igreja, possa alcançar as pessoas a fim de que elas voltem para glorificar ao nome do Senhor, para louvor da sua glória, que é a razão do homem ser criado. Consequentemente, nós, salvos por Cristo, pela mensagem do Evangelho, nós vamos observar que vamos ser alcançados como benefícios, mas antes de tudo é para louvor da glória de Deus. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio para fazer o quê? Exaltar a glória do Pai. E nós vamos perceber que Deus, o destaque de Deus, está em todo o processo da obra da salvação, irmão Jair. Quando Jesus vai dizer aos seus discípulos, ide às nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está presente nesta obra de missões e de salvação. Bom, você que está nos acompanhando, este é o programa Palavras da Verdade, aqui pela Rádio IECN. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, também de se inscrever. Estamos aqui diretamente da Rádio IECN através das plataformas digitais, YouTube, Facebook e também pelo aplicativo da rádio. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje nós estamos tratando a lição de número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Você vai concordar até o final desta lição que sim,
Missão, aquela antiga expressão, missão está no coração de Deus, que a gente canta, né? Então, existem hinos antigos que tratavam dessa expressão, que missões está no coração de Deus. E nós percebemos através da Escritura que sim, Deus é um Deus que é um Pai missionário. Vamos então ao tópico 2, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Vamos ver aqui então a base desta redenção, no que ela se baseia. E aqui nós vamos tratar sobre o amor de Deus, o aspecto da redenção no Antigo Testamento e como esses aspectos da redenção no Antigo Testamento apontaram então para a redenção realizada no Novo Testamento através de Jesus Cristo. Irmão Jair, tópico 2, o amor de Deus, princípio fundamental da história da redenção. A história da redenção, então, especificamente, ela vai desaguar, ela vai ter seu apogeu, a sua apoteose no Novo Testamento, na obra executada por Jesus Cristo. Mas nós vemos como fundamento de toda a palavra redenção, que redenção significa pagar o preço de um resgate. Toda essa redenção, a base para essa redenção, para toda essa história, ela é o amor de Deus. O que constrange Deus a operar uma história de redenção, uma história da salvação da humanidade. Somente um amor incondicional, um amor incomparável, um amor inexplicável que Deus tem pela sua criação, o ser humano. O ser humano. Então, Deus ama a cada um de nós. Ele ama o pecador. A palavra de Deus mostra que Deus ama o pecado, mas ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. O desejo de Deus é que as pessoas aceitem esse plano de redenção estabelecido no seu amor e venha ouvir, atenda esse chamado de Deus, que é um chamado universal para todas as pessoas, se arrependam. Foi a mensagem de Jesus que a gente viu, a mensagem da grande comissão é ir pregar o evangelho do arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, mudar a sua vida e viver uma vida esperando a volta de Jesus Cristo, conforme lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Nós temos aqui, então, o amor de Deus como a base. O amor de Deus como a base da história da redenção. E nós vamos ver, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vê o amor de Deus no relacionamento com todos os homens. Em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, a forma que Deus ele vai se relacionar com toda a humanidade. E também, depois nós contemplamos a escolha, o amor de Deus na escolha por um povo e por Israel, o relacionamento que Deus tem com esse povo através das renovações, através das alianças. Essa aliança que Deus fez com Abraão, uma aliança incondicional, uma aliança perpétua com a nação de Israel, e ela vem se confirmando, ela vem se renovando através de Moisés, através de Davi, em vários momentos. E nós vemos no Novo Testamento o desaguar do amor de Deus, porque o Novo Testamento ele traz claramente dizendo que Deus é amor. É claro que nós também vemos pela palavra de Deus que Deus é justo, Deus é justiça, mas a gente está falando aqui de um atributo de Deus que é o amor tão grande que constrange um pai de entregar seu filho para ser sacrificado, para redimir a humanidade. E esse amor é a base, então, de todo o plano de Deus, do plano da redenção revelado na palavra de Deus. Esse amor que eu falei, incondicional, indescritível, incomparável, tantas características do amor de Deus. E nós vamos ver agora especificamente a redenção no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa redenção ela tem sempre uma figura de resgatar um escravo que estava em escravidão, um estado de escravidão, com base no pagamento, um preço de um resgate. Nós vemos isso na história de José. José, lá no Egito, ele estava
como um escravo e foi resgatado lá por 20 moedas de prata, foi comprado lá para e foi trabalhar. Então, nós vemos essa questão do resgate no Antigo Testamento ligado a essa liberdade de uma escravidão. E também a redenção está associada à vida familiar, à vida social e à vida nacional da nação de Israel nos seguintes aspectos: o resgate para a libertação de um escravo, conforme eu falei anteriormente, a recuperação de um campo, está lá em Levítico capítulo 25, do verso 23 ao 34, o resgate de um macho primogênito, em Êxodo, no capítulo 13, do 12 ao 16, os versos 12 ao 16, o resgate de alguém que seria condenado à morte, Êxodo 21, do 28 ao 36, e além do mais, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem, quando Jacó invoca a Deus, o anjo que me livrou de todo mal, e também quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com o braço estendido. E a redenção, então, no Novo Testamento, ela é estritamente uma atividade de Deus realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a redenção é assegurada o pagamento do preço de um resgate que foi pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Aqui um pouquinho de teologia seria a gente explicasse o pecado, o salário do pecado é a morte. Todo pecado ele requer a morte do pecador. No Antigo Testamento, a forma de restaurar era através do sacrifício vicário de animais em substituição ao pecador. Mas Deus, ele na sua exigência, para haver uma justificação do pecador, é preciso que houvesse o pagamento dessa redenção. E Jesus Cristo, então, ele se apresenta. Todos os sacrifícios operados no Antigo Testamento de animais em favor da lei levítica, tudo eram sombras daquilo que Jesus Cristo executou na cruz do Calvário. Jesus, ele veio e ele cumpriu, ele pagou o preço do resgate por cada um de nós. Cada um de nós, Jesus pagou esse preço. E essa obra redentora de Jesus, ela está declarada no Novo Testamento. Essa experiência de redenção ainda ela estará plenamente completa, consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação do crente. O plano de redenção do pecador é glorioso. É o glorioso anúncio da obra missionária que tem como fundamento o amor de Deus. Então, nós temos que ver o valor do preço pago pelo resgate de cada um de nós da escravidão. Jesus diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você serve para aquele que é o teu Senhor. Jesus ele fez esse pagamento dessa redenção e ele quer que mais e mais essa mensagem ela seja transposta, ela seja enviada além de qualquer cultura, não importa a língua, não importa a raça, não importa a nação, não importa a geografia, não importa as dificuldades, as barreiras, ele vai quebrar essas barreiras e a palavra do Senhor será pregada, como ela tem sido pregada já há mais de 2000 anos, praticamente, em que nós estamos vivendo, e essa palavra vai anunciada. Esse evangelho, um dia, ele foi pregado e também me alcançou. Muito bem. Vimos aí, então, a respeito do tópico segundo, né, tópico 2, sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Certa vez Jesus encontrou-se com a mulher samaritana no poço, né? Seus discípulos foram até a cidade para comprar alimento e Jesus teve aquele diálogo com a mulher samaritana. Daí houve ali
as dúvidas dela que ela tinha a respeito de aonde deveria ser adorado a Deus, se era em Jerusalém, Jesus vai fazer uma declaração a respeito do Pai, dizendo que Deus é Espírito. Jesus dando claramente um aspecto de que Deus, o Criador de todas as coisas, ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que deseja e que, apesar dele ter aqueles atributos que nós conhecemos, onipotente, onisciente, onipresente, santo, justo, fiel, diversos atributos de Deus, apesar dessa grandeza de Deus, o aspecto de Deus ser espírito faz essa indicação de que Deus é um Deus que sim, ele está disponível para se relacionar com a humanidade. Então, o aspecto da redenção demonstra o fato de Deus amar, porque quando Deus ama alguém, o que ele espera, ele ama alguém e ele se manifesta para resgatar esse alguém, para servi-lo, para adorá-lo, ele vai esperar que esse alguém também o ame. O apóstolo João, na sua carta, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João vai dizer que Deus é amor. No versículo 16 do mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Ou seja, o relacionamento que o ser humano vai ter com Deus tem como base o amor de Deus. E é somente através desta base, desse fundamento em que se baseia esta redenção, o amor de Deus, é que o ser humano pode se relacionar com Deus. O apóstolo João, escrevendo seu evangelho, então apresenta Jesus, o Pai, como Espírito, nas palavras de Jesus. Na sua primeira epístola, também no capítulo 1, versículo 5, ele vai apresentar também o Pai como luz. Ele vai apresentar como luz. 1 João capítulo 1, versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Vai dizer que Deus é luz, e esse aspecto de Deus ser luz também dá uma indicação do manifestar de Deus para desfazer as obras de Satanás, de libertar das trevas aquele que está oprimido. E o amor de Deus é o fundamento de todas as suas ações. E aí nós vamos para aquele nosso texto áureo, irmão Jair, da Bíblia Sagrada, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. Ou seja, vai mostrar que esse amor de Deus vai tratar de um Deus que não está escondido, mas que ele está desejoso por relacionar-se com o ser humano, de modo que ele vai se manifestar para buscar esse ser humano, para se relacionar com ele através do sacrifício de seu filho na cruz do Calvário. É um texto extraordinário quando nós tratamos do amor de Deus baseado nesse texto que é tão conhecido, em que a maioria dos cristãos e até mesmo não cristãos conhecem esse texto, irmão Jair, mas que traz uma profundidade tremenda. Vai falar também de um amor que é ativo e que se sacrifica, porque o texto vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para Deus, o fato de Cristo encarnar-se, vir a esta terra e morrer na cruz do Calvário foi um sacrifício que ele fez. E certa vez um pregador, irmão Jair, falou sobre um leilão que houve a respeito da alma do homem, desvirtuando completamente o sentido do texto quando fala da expressão resgate. O valor que deveria ser pago através de um sacrifício foi pago por Jesus ao Pai para que este pudesse ser salvo. Então nós vemos o amor de Deus em todo o movimento em direção à humanidade para que esta possa ser alcançada e redimida. Temos alguma coisa a acrescentar, irmão Jair, nesse tópico? Eu só gostaria de dizer assim que o amor que Deus tem é que constrange a Deus ele mover todo esse plano de salvação.
Quando a gente fala aqui em redenção, a gente não é uma palavra sinônima, mas a redenção está incluída dentro da salvação e todo esse plano de salvação Deus vem revelando na sua palavra. Na palavra de Deus ele vem revelando desde de Gênesis no capítulo 3, verso 15, que tem a profecia de que da semente da mulher viria um que iria pisar na cabeça da serpente, e isso já apontando para a cruz. Eu quero dizer com isso que o amor de Deus é que constrange tanta coisa boa, tanta salvação da humanidade, que eu gosto de uma letra, de uma parte de uma música, de um hino que fala assim, o amor de Deus é tão grande, Deus me amou primeiro, Ele me escolheu, Ele me ama, Ele me escolheu primeiro, e assim contigo também. E no meu caso, irmão Alex, no meu caso, eu faço assim, eu não tenho tempo com ressentimento, para perder com ressentimento, quando eu penso que o amor de Deus constrangeu a Ele a enviar o seu Filho para morrer na cruz, para me resgatar, para pagar o preço e me livrar lá dessa condenação e ter essa oportunidade de estar reconciliado com o Pai. E essa mesma oportunidade Deus coloca na tua vida, meu irmão, minha irmã, que você faça aceite esse plano de salvação operado em Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o Salvador, somente Jesus Cristo é o Senhor, somente Jesus Cristo ele voltará. E a palavra de Jesus mesmo declara, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muito bem, então vemos aí então sobre o amor divino, o amor de Deus, que é aquilo que promove a capacidade, a possibilidade do ser humano de relacionar-se com Deus e glorificar ao seu Criador. Através de Cristo Jesus, a redenção é operada e o homem agora tem acesso a glorificar e servir a Deus de forma livre. Paulo vai dizer, certa ocasião, que ele era escravo, né, usando-se a expressão que havia lá em Êxodo capítulo 21 a respeito do escravo. O escravo ele servia ao seu senhor, e aí quando chegava o tempo que ele poderia se tornar livre, havia a possibilidade daquele escravo então continuar servindo ao seu senhor, e ele, para isso, ele precisaria fazer um voto externo com uma marcação indicando que ele estava, a partir daquele momento, então servindo ao seu senhor, não mais por obrigação, mas por reconhecimento, por amor. Então ele era marcado. E Paulo, quando ele trata-se que ele servia a Cristo, quando ele diz servo de Cristo, ele usa a expressão escravo para indicar que ele estava marcado para servir a Cristo, não por obrigação, não por algo como o pecado faz, porque o pecado ele subjuga o ser humano, o pecado ele oprime o ser humano, ele enreda o ser humano e o impede de ser livre. Mas Cristo Jesus liberta o homem, e esta liberdade que o homem tem, ele agora, através do Espírito Santo e da palavra, ele pode servir a Cristo. Que você tenha esta consciência de que você precisa de Jesus, que nós precisamos de Cristo, pois é através dele que nós temos acesso ao Pai.